Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitac convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje, dia 27 de maio de 2025. A gente tá tendo um probleminha técnico aqui. Hoje nós não vamos transmitir no Instagram, @EdmarPitac. Hoje vai ser no Instagram, Rede Aurora Play, é isso? Rede Aurora Play. E tá acabando de fazer o ajuste ali pra gente começar a nossa live. As pessoas que gostam de assistir no Instagram, hoje provavelmente não vai conseguir assistir o nosso Instagram, que ela fica lá. Quem tá me seguindo no Instagram, quando começa a minha live, aparece lá Edmar Pitac ao vivo. Hoje não vai aparecer esse aviso Edmar Pitac ao vivo, porque eu estou transmitindo por opção, porque não tá logando no Instagram ali. Nós estamos transmitindo pela página @Rede Aurora Play. Isso no Instagram. No Facebook, normal, na nossa página Edmar Pitac. Vamos ver, José, se já tem algum comentário. Se não tem comentário ainda não tem nenhum comentário. Vamos lá no Instagram, já tem pessoas ali. Jorge Branco Ribeiro. Jorge, compartilha pra gente aí, porque hoje a gente tá tendo um problema técnico aqui e a gente só tá conseguindo transmitir pela página da Rede Aurora Play. Então, as pessoas que estão me acostumados a assistir a minha live no meu Instagram, @EdmarPitac, hoje estamos transmitindo pela página da Rede Aurora. Mas depois a gente vai postar lá na minha página. A gente vai fazer o backup e vai postar lá na minha página. Então, boa noite aí ao Jorge Branco Ribeiro, que sempre nos acompanha aí. Boa noite, Edmar. Boa noite, Quintanilha. Quintanilha hoje tá aqui. Semana passada ele não estava, ele estava com caganeira. Blog Pense Diferente. Boa noite. Boa noite. Campus Expresso. Boa noite, Rafael. Deus abençoe, meu amigo, a você e toda a sua família. Ali já vi. Vamos lá, vamos aguardar o pessoal entrar aí, porque a gente tá hoje em uma outra dinâmica. Na página do Facebook tá normal, Edmar Pitac. No Instagram, @Rede Aurora Play. Vamos lá, já tem comentários ali no Facebook, José? Sobe. Silvana Ferreira. Silvana é esposa de um funcionário nosso lá de Floresta. Boa noite, meu amigo. Tudo bom com você? Sou esposa de Web de Floresta. Já sei, Silvana. Um abraço aí para seu marido. Tudo de bom para sua família aí. Deus abençoe. Vamos aguardar, o pessoal tá entrando. Hoje temos vários assuntos. Hoje teve lá a missa de início de moagem na Coagro. Várias presenças políticas, muitos vereadores, a presença do deputado estadual Rosenberg Reis, a presença do irmão dele também, o secretário de transporte, o Washington Reis, e vereadores também de outras cidades, o vice-prefeito do município vizinho de São Francisco do Itabapoana. Muita gente, muita autoridade política, os trabalhadores lá da usina, da Coagro também, em massa participando, muitos produtores rurais. Foi uma grande missa com um pedido de uma safra abençoada. Mais alguém ali, José? Sobe ali. Vamos lá no Instagram, Edgar Júnior, Edgar, que apresenta a live aqui toda sexta-feira com o Luciano Mulambo. Qual horário? De 6 às 7 horas. Leonardo não colocou comentário. Pietro é nosso repórter, é o meu enviado. Pietro foi enviado para 2 lugares diferentes.
Ele foi lá na estrada do Ceramista, a gente vai mostrar aqui, que tá havendo uma picuinha política. Eles estão fazendo isso para prejudicar a cidade de Campos. Eu não sei por que o governo do estado, que tanto ajudou a cidade, a gente tem que reconhecer, o governo do estado ajudou Campos, sim, mas agora o governo do estado está prejudicando a cidade. Que sentido, Edmar? A estrada do Ceramista, ela está apta para poder fazer o pare e siga. Lá pode fazer o pare e siga. Tanto é que Pietro foi lá, nós enviamos o drone do bastidor da política, o drone sobrevoou e mostrou que todo o percurso ali que está interditado está com tráfego, pode trafegar. Eles foram até lá chegando em Ururaí e lá tem aquelas contenções de concreto que não deixa passar. Agora, porque... E outra coisa, a obra está parada. Não tem ninguém, só tem alguns trabalhadores tomando conta do maquinário. O maquinário está lá guardado e as pessoas tomando conta do maquinário. Eles contaram lá cerca de 8 pessoas tomando conta do maquinário. Então, nós vamos mostrar isso, porque essa picuinha do governador do estado, essa picuinha do governador, 2 governadores do estado do Rio tem. O governador de fato e o governador de direito. O governador que foi eleito, Cláudio Castro. Por que, senhor Cláudio Castro, o senhor está fazendo essa maldade com o município de Campos dos Goytacazes? Domingo, uma carreta ficou entalada ali, atravessando a 28 de março, ali pela Arthur Bernardes. A carreta foi e entalou. Ela não ia nem para frente nem para trás. Então, as 2 pistas da 28 de março ficaram paralisadas na altura da Arthur Bernardes. Por quê? As pessoas que estão transportando materiais pesados para o porto, elas estão sem opção. Os caminhoneiros os motoristas estão desorientados. E agora a prefeitura resolveu proibir o tráfego de caminhões total. Não tem. E aí, vai fazer o quê? Vai se fazer o quê? O governo do estado não libera a estrada do Ceramista. Eu acho que o prefeito Vladimir Garotin poderia lá fazer uma visita técnica, mostrar e abrir. Tirar aquele negócio, falar assim, ó, quando vocês não tiver dinheiro para fazer a estrada do Ceramista, deixa como tá. Como tá excelente pros caminhões trafegarem. Tá excelente. Então tem que parar com essa picuinha. Nós vamos mostrar isso detalhadamente. As pessoas ainda não conseguiram entrar ainda. O William Alves, Campos informa. O William Alves, Campos informa, não foi e nem mandou enviado lá na inauguração. No início de moagem lá da usina Coagro. Senti só falta lá, William. Todos os veículos de comunicação lá e o Campos Informa não estava lá. O Campos Expresso também do meu amigo Rafael também não estava lá. O estado vai ficar parado até o final das eleições. E aí? Campos vai parar também? A cidade de Campos também vai ficar nesse marasmo? Vê ali, José, você tem mais algum comentário no Facebook pra gente poder conversar? Rogério Vasconcelos Maciel, boa noite. Augusto Oliveira, o grande defensor do turismo em Campos. A minha família é responsável pelo sucesso da usina Sapucaia. Parabéns, Augusto Oliveira. Uma grande... o Frederico fala na reportagem, o outro enviado que Pietro também foi enviado hoje lá. Ele e Germano foram enviados 2 lá para fazer a cobertura. Fizeram uma cobertura lá para a live dele, na Voz de Campos, e fizeram para minha live também. A minha eu peguei só 2, a do presidente da Coagro e vice-prefeito Frederico Paes, e a bomba aí que os outros soltaram aí já. E uma palavra do Washington Reis dizendo que não vai apoiar Rodrigo Bacelar. O MDB, o qual o Washington Reis é presidente, já disse em alto e bom som:
não iremos caminhar com Rodrigo Bacelar. Eu falo para vocês que Rodrigo Bacelar não será candidato a governador do estado. Vamos ali, se tem mais algum comentário. Ricardinho Amaral, boa noite, Ricardinho. Brendo Dias, Brendo é lá do Lebré. Brendo é dançarino, boa noite, Brendo. Augusto Oliveira. João Nunes, fornecedor de cana da região de Sapucaí e Outeiro. Mais algum comentário aí? Você acha que o prefeito, quem manda, a culpa é do prefeito, a gestão tá péssima? Você acha o quê? O prefeito, quem manda, a culpa é do prefeito. Quem fez o comentário? Isabel, a administração de Vladimir, nesse segundo mandato, realmente está deixando muito a desejar. Muito a desejar. Houve um desequilíbrio total nas contas, nas finanças dos cofres da prefeitura. Vladimir está perdido. Vladimir não está conseguindo tocar a máquina da prefeitura. Por enquanto, só não atrasou o pagamento dos funcionários, porque todo o resto está comprometido. Tá faltando insumos hospitalares, tá faltando obras paralisadas, muita coisa está acontecendo por falta de pagamento. A população está sentindo na pele 2 vezes. As pessoas que têm dinheiro a receber com a prefeitura e por não circular, por não fazer a roda da economia girar. Isso é uma coisa que a gente não pode tapar o sol com a peneira, tapar os olhos com a venda, que a gente enxerga a realidade, realmente a realidade é essa. Roberto Bezerra, boa noite. Paulo Henrique, boa noite, Paulo Henrique. Nós estamos fazendo uma horinha aqui pro pessoal tentar achar lá o Instagram, mas nós já vamos começar. Hoje o Instagram aí, realmente o pessoal não está... Roberto Egito, você conhece? Abre aqui pra me falar com meu amigo que vai dividir a bancada comigo. Quintanilha, primeiro, por que você não compareceu semana passada? Qual é a sua versão? A original? A original estava com uma forte diarreia e não pude vir. Mas não apresentou atestado. Mandou uma foto lá. Essa foto não chegou pra mim. Não, mandei que se chegasse essa foto pra mim, você estaria demitido. Só comentaram comigo que ele mandou. Me pediram atestado, eu mandei o vídeo. Mandou um vídeo. Olha como ele é cara de pau. Mandou um vídeo dele usando o vaso. Não, faz isso não. Qual foi? O que tinha no vídeo? Que eu não vi. Tinha o que tem de diarreia. É muito cara de pau. Então, vamos começar pela matéria da Estrada do Ceramista. Quintanilha, quando foi feita aquela estrada, foi no governo de quem? Foi no governo de Sérgio Cabral? Vê aí pra mim, pesquisa aí pra mim, produção. A Estrada do Ceramista foi construída em qual governo? Porque aquilo ali é uma rodovia estadual. Quando foi inaugurada a Estrada do Ceramista, e aí a gente vai saber quem foi o governador. Aquilo ali foi uma importante via pro pessoal da Baixada, para não precisar vir aqui dentro de Campos. O pessoal que vem do Rio já entrava na Estrada do Ceramista e não precisava vir aqui em Campos. Como é de suma importância o desvio para esses caminhões todos saírem de Campos, entrarem ali na altura depois de Serrinha ali, tem antes de subir aquele morro ali onde era a pedreira pronta entrega ali, como é que é o nome daquele lugar ali, e os caminhões entrarem ali, uma altura ali que entra pra Lagoa de Cima, e eles saírem lá em Travessão, ou antes ou um pouquinho em Travessão, isso contribuiria muito para o trânsito de Campos. Semana passada, eu fui a Macaé. E Quintanilha, o pessoal fala que Macaé acabou, que Macaé não tem nada. Rapaz, tinha muitos anos que eu não passava pela cidade de Macaé. Macaé, Quintanilha, está
todo vapor. Construíram linha azul, linha verde, que são vias de acesso à cidade, porque não estava dando conta de atravessar aquela ponte ali, não conseguia, o trânsito ficava ali por horas e horas. Parabenizar lá o prefeito. Qual o nome do prefeito de Macaé? Pesquisa aí, Guindanilha. Parabenizar o prefeito de Macaé, porque está fazendo uma administração, pesquisa aí, perfeita. Pesquisa o que eu pedi aí pra vocês aí. Qual foi a data da inauguração da estrada do Ceramista? Qual foi o governador que bancou aquela obra ali? Uma obra muito importante. O Elbert Rezende, prefeito. O Albert Rezende? O Elbert. O Elbert Rezende. É ele que tá lançando o nome dele pra governador? Não sei. O Elbert Rezende está se colocando aí como um nome para o governo do estado. Ele está fazendo uma excelente administração em Macaé. Quem te falou, Edmar? Eu vi com meus próprios olhos. Macaé deu um pulo de urbanização, de tráfego. Falando não dá pra explicar pra vocês. Quando chega ali em Cabiúnas, logo à frente, você já tem acesso pela linha azul, você já sai lá quase na Praia dos Cavaleiros. Aí, a linha azul, você encontra com a linha verde. Isso tudo foi feito agora. Nada disso existia. Se você tem tempo que não vai a Macaé, quando você for a Macaé, você vai ver. E olha, as estradas, elas são duplicadas, são 4 pistas. Tanto a linha verde como a linha azul são 4 pistas. E tá essa sacanagem aí da estrada do Ceramista, um trecho pequeno, em única mão, é uma mão para ir, uma mão para voltar, não é duplicado, isso aí já está há tempo e é uma sacanagem. O que Rodrigo Bacelar e o que o governador do estado, Cláudio Castro, estão fazendo com o município de Campos é uma grande sacanagem. Cadê a sacanagem, José? Nós vamos botar a matéria aí, deixa o José achar sacanagem lá. Pode ser sacanagem. Só pode ser sacanagem. Só pode ser sacanagem. Sacanagem, José. O prefeito Vladimir tá no Rio desde ontem. Inclusive, hoje, ele não foi lá no encontro da Coagro, na missa de início de moagem. Quem o representou foi a sua esposa, Tassiana. Também estava presente lá o pai dele, o Antony Garotin. E estava também a sua esposa, a ex-governadora Rosinha Garotin. O prefeito não estava presente. Então, prefeito, aproveitar que o senhor está aí no Rio, por que o senhor não conversa aí com o Washington Rey, que é secretário de transporte? Ele não resolve isso, não? Eu acho que eles vão mandar ele embora. Depois do pronunciamento que ele fez hoje, dizendo que não vai apoiar Cláudio Castro, não vai apoiar Rodrigo Bacelar e, por conseguinte, também não vai apoiar Cláudio Castro, que a gente chegou pra matéria pra gente aí que a vaga do PL não tá certa pra Cláudio Castro, até isso tá aí. Vamos colocar a matéria, que aí a gente vai explicar. Coloca aí número 1, Estrada do Ceramista, matéria exclusiva, drone nos bastidores da política. Coloca aí, José. E aqui, como você pode ver, ó, nesse trecho não tem asfalto. Para lá, nós temos a estrada toda de terra. Porém, se você vier um pouquinho mais para cá comigo, você vai poder ver que ali na frente nós temos 2 barreiras. Essas 2 barreiras indicam que um pequeno trecho, naquela mão ali, a mão de quem vai nesse sentido, já está asfaltada. Olha só. E mais para frente, como vocês podem ver nas imagens do nosso drone, boa parte da estrada já está asfaltada. Trechos, inclusive, com as 2 mãos. As 2 pistas já com asfalto novo. A gente está aqui entrando agora no trecho, supostamente em obras, da Estrada dos Ceramistas, e nós vamos ver como a situação está lá no meio. Será que está em obras? Será que dá para fazer parecida? Isso que a gente vai descobrir agora.
você vê asfalto novo, como tá aqui, recém passado inclusive o lixo. E curioso, né? Um carro passando aqui nesse exato momento vindo. Estamos aqui no final da Estrada dos Ceramistas, já após Ururaí, na ponte que passa sobre o rio Ururaí, e bem próximo, olha só, da BR-101. Essa daqui que é a última barreira que nós encontramos, porém, desde o trevo do Carvão até aqui, nós conseguimos passar e encontramos, fazendo um resumo aqui para você, nós encontramos algumas máquinas funcionando, alguns funcionários trabalhando, e uma estrada que, apesar de, digamos que metade dela não está 100% asfaltada, mas sobre cascalho, sobre terra, está, sim, apta para passar com carro. Afinal, não só nós aqui hoje, como outros carros e caminhões que nem estão envolvidos na obra, como você viu aí na matéria, passaram durante esse período. Esse é um resumo que a gente faz do que nós encontramos aqui hoje. Final de maio de 2025, esse é o atual panorama da Estrada dos Ceramistas e, se houver boa vontade do poder público, dá sim para desafogar o trânsito de Campos usando essa estrada. Ela não tá de todo mal, dá para passar e você viu aí na matéria. Pietro Souza de volta para os bastidores da política. Ali vocês viram ali no final do vídeo que foi colocado ali a carreta que ficou entalada lá na 28 de março. E vocês viram ali que grande parte da Estrada Ceramista, ela já se encontra asfaltadas nos dois sentidos. E a parte que não está asfaltada, Quintanilha, ela está apta para trafegar. Agora, por quê? Por que estão impedindo o trânsito, mesmo que seja em uma única mão, pare e siga, como é toda a obra? Por exemplo, todo o recapeamento que é feito na BR-101, que é feito na BR-116, que é feito em qualquer BR, é pare e siga. Eu nunca ouvi falar que uma rodovia precisasse fechar para poder fazer uma obra de reparo. Por que, Quintanilha? Que a Estrada do Ceramista está paralisada, está prejudicando a cidade de Campos, está prejudicando o Porto do Açu. A Carla Machado, que é deputada, senhora Carla Machado, a senhora que está aí agora na base de Rodrigo Bacelar, na base de Cláudio Castro, por que a senhora não convence essas duas figuras a liberar o trânsito na Estrada do Ceramista? O que você acha, Quintanilha? Bom, Edmar, por que a obra está paralisada? Bom, primeiramente, essa obra já tinha sido concluída, né? E depois voltou para ser recapeada. Então, provavelmente... Uma obra mal feita. Exatamente. Como toda obra, como a maioria das obras públicas... Obra mal feita. No Brasil. Obra mal feita, tem que refazer. Então, esse é o motivo. Não deveria nem tá. Era para estar pronta lá, funcionando com a estrada pronta. Isso aí, ter passado por algumas reformas, mas jamais... refazer a obra, praticamente tá refazendo tudo. Tá tudo então, novamente. Dinheiro gasto. E pelo que eu vi ali, eu não pedi o Pietro pra medir, mas pelo que eu tô vendo ali, a camada de asfalto é muito pequena e ali só vai passar caminhão muito pesado. Ali não é rodovia de passar automóvel, não. Inclusive nós temos um prefeito reclamando aí, né, de alguns lugares. Quanto? Que alguns caminhões... 2 camadas de asfalto, mas você tinha que medir a altura. É pela altura que a gente fica sabendo. Inclusive tem até prefeito reclamando aí que tem alguns caminhões que passam em alguns rodovias. Aí já foi outra coisa. Ainda bem que o prefeito Vladimir se envolveu numa grande polêmica. Então... um parênteses na Estrada do Ceramista. O prefeito Vladimir cobraram lá, acho que no site oficial da prefeitura, o pessoal de Campo Novo ou Campo Limpo? Campo Novo. Campo Novo, que eu pensava que pertencia ao município de São João da Barra, mas pertence ao município de Campos. E as pessoas estavam cobrando a estrada de Campo Novo. Olha a imaturidade do nosso prefeito. Ele colocou que ele já recapeou ali 2 vezes. Prefeito, o senhor recapeou 2 vezes, as empreiteiras que o senhor botou para recapear, elas fizeram uma porcaria. Então a obra ainda está na garantia. O senhor era para mandar elas irem lá, era para mandar alguém da Secretaria de Obra ir lá e atestar que o serviço não ficou bom. Porque durante o seu governo, você já recapeou a estrada lá de Campo Novo 2 vezes, é porque o construtor que fez ali fez porcaria, Vladimir.
Aí Vladimir diz, já fez, capeei 2 vezes, já fiz praça. Mas seria bom você também reclamar lá com o pessoal do Superbom, porque é os caminhões dele que tá acabando com a estrada. Meu Deus do céu, a estrada é pra passar o quê, Vladimir? Estrada, carro, estrada. A estrada é feita pra carro passar, prefeito. E o Superbom é o maior empregador, tirando a prefeitura, é o maior empregador do município. Gera milhões de imposto, gera milhões de emprego, gera milhões de dinheiro jogado na economia local. E o senhor vai tentar colocar uma comunidade contra um empresário? Mas ainda bem que ele voltou atrás, procurou lá o Joilson Barcelo, que é um dos proprietários do grupo Barcelo e Cia, do grupo Superbom, porque lá em Campo Novo é o armazém geral de distribuição do grupo Superbom e do atacado Barcelos. Inclusive, eu soube que Joilson falou: se me encher o saco, eu vou pro município de São João da Barra. Olha aí. Vamos perder esse armazém? Vamos perder mais impostos? Eu não tô te entendendo, prefeito. Mas ele reconheceu o erro, foi lá, procurou o Joilson, pediu desculpa. Prefeito, que isso, prefeito? Eu sei que tá complicado pro senhor governar. Eu sei que tá difícil. Aquele céu de brigadeiro que havia no seu primeiro mandato, agora não existe mais. Agora a prefeitura tá literalmente quebrada. Agora o senhor tá sentindo o que o ex que tava lá atrás sem dinheiro, pelo menos o senhor tem jogo de cintura. O senhor não fica sentado na cadeira. Ninguém nunca ouviu o Vladimir falar que não tem dinheiro. Você já ouviu falar? Ele não declara. E a prefeitura tá sem dinheiro. A prefeitura tá sem recurso. Gastaram muito e gastaram mal. Então, essa estrada que a gente tá falando, foi só um parênteses, a estrada do ceramista que tá ali. Também vale pro governo do estado. A produção informou ali. Ela foi feita no ano de 2006. E quem era o governador era a governadora Rosinha. Muita gente fala que o casal Garotinho, quando foi pro Rio de Janeiro, não fez obras em Campos. Eu não sabia que era Rosinha. Então tá aí. O governador que fez essa obra foi a governadora Rosinha Garotinho. E o governador Cláudio Castro e o Rodrigo Bacelar não estão tendo competência de reformar a estrada. Já fizeram uma péssima obra, agora estão refazendo e proibiram o tráfego. Eu nunca ouvi falar isso em nenhuma rodovia do Brasil. Tem que paralisar o fluxo para se fazer uma reforma. Isso é uma falta de consideração com a população da cidade de Campos dos Goytacazes. Então vamos passar para o próximo tema, que é o início de moagem lá da Coagro, que movimenta aqui na cidade de Campos 300 milhões de reais por ano. E esses 300 milhões de reais, Quintanilha, ficam aqui no município de Campos. São 300 milhões distribuídos no comércio, pros trabalhadores, pros produtores. São 300 milhões de reais. Somando os 300 milhões de reais da Coagro com mais 200 milhões de reais da Cana Brava, são 500 milhões de reais que essas duas usinas movimentam aqui na cidade de Campos do Goytacazes. Coloca aí o pronunciamento do vice-prefeito. Já tô colocando ele como prefeito, que rapidinho ele já vai estar na cadeira. Ele é o vice-prefeito. Vladimir vai seguir aí novos caminhos políticos. E eu acredito que o Frederico vai fazer um excelente governo. Falta de dinheiro nunca foi barreira para Frederico fazer as coisas. Fosse por falta de dinheiro, ele não tocaria a usina. Nem lá a usina São José, nem a usina Sapucaia.
Mas Frederico já é acostumado com falta de dinheiro e um bom administrador. E eu acredito que ele sentando na cadeira da prefeitura, Campos vai tomar novos caminhos. Coloca aí o discurso que ele deu a entrevista lá pro Pietro, o número 4. Coagro, Frederico. Vice-prefeito Frederico Paes, muito bem-vindo ao Jornal A Voz de Campos. Queria que o senhor falasse para a gente também sobre a importância e a expectativa para mais uma safra, 23ª, né, daqui da Coagro. Parabéns e bem-vindo ao Jornal A Voz de Campos. Estar junto com vocês, um abraço para todos, da audiência grande de vocês. E a gente destaca aqui a importância, como você bem disse, de 23 safras, né? A gente gera 3 mil empregos diretos só aqui na Coagro. São pessoas, são famílias, 3 mil famílias, e a gente dá oportunidade de trabalho. Além disso, nós, por ano, produzimos em torno de 300 milhões de reais. Recurso esse que é distribuído em Campos, São Francisco, Cardoso, em toda a região. É dinheiro que a gente gera, dinheiro de fora, que a gente consegue vender anual para açúcar e traz para o nosso município, o município de São Francisco, principalmente também. Então a gente deixa aqui, destaca a importância do setor, não só na cana-de-açúcar. O Vladimir, desde lá do primeiro mandato, ele falou que a agricultura é a base do desenvolvimento regional. Não existe um município forte sem uma agricultura forte. É isso que a gente prega. Hoje nós temos uma Secretaria de Agricultura estruturada, são mais de 50 máquinas que nós adquirimos nos últimos anos e tem muito mais por aí. A gente acredita no potencial da nossa gente, acredita que Campos pode ser sim um dos maiores municípios agrícolas do Brasil. Nós temos terra, nós temos água, nós temos uma gente trabalhadora e é nisso que a gente acredita. São 4 mil quilômetros quadrados a cidade de Campos dos Goytacazes e subexplorados. É apenas, eu acho que 5% desse total. 5 não, Frederico falou lá que era 400 mil metros quadrados. Desses 4 mil quilômetros, 400 mil metros quadrados que estão hoje absorvidos pela atividade canavieira. Então temos muita oportunidade de crescer. Muita oportunidade de crescer. Basta quem está sentado na cadeira de prefeito, quem está sentado na cadeira de governador, mandar recurso para ajudar, para contribuir com o homem do campo. Porque sem dinheiro nada acontece. Então, parabenizar aí o presidente da Coagro, Frederico Paes, pelo início da moagem, e a gente que faz parte lá. Eu sou cooperado da Coagro, com grande orgulho, há muitos anos acompanhando a Coagro, e que nós tenhamos uma ótima safra. E agora a gente vai para a parte política, que também fez parte ali dos bastidores da inauguração do início da moagem. Quem estava presente lá e que foi um grande destaque, se vocês querem fazer gracinha, vocês vão lá pra fora, hein? A porta da rua é serventia da casa, hein? Aqui na minha live, fazer bagunça eu não aceito, hein? Eu não aceito, eu já falei sobre isso, hein? Risadaria, presta atenção. Eu aqui apresentando a live e ali a maior risadaria. Isso é sacanagem. Só pode ser sacanagem. Quem tava... Ser sacanagem. Só pode ser sacanagem. Pode tirar sacanagem. Tá bom, chega de sacanagem. Quem estava lá hoje e deu uma exclusiva pra nossa Pietro ali, tadinho, é porque ele tá acostumado, ele participa aqui da live A Voz de Campo com o Germano Santos. E ali ele falou que a matéria seria para a Voz de Campo. Aliás... Foi um erro. Aliás... Ele deveria ter falado bastidores da política. A Rede Aurora tá sem verbo, que o microfone... Horrível. Na minha época o microfone funcionava. Horrível. Pô. Mas tá dando pra ouvir. Eu ouvi a matéria, tá dando pra ouvir. Nada. Não, mas a gente aqui não tá dando pra ouvir. Mas quem tá lá tá dando pra ouvir. Porque eu ouvi as duas e dava pra ouvir. A Rede Aurora cheia de anúncio, o microfone daquele. Verba de todas as prefeituras, verba de todas as câmaras, governo do estado, dinheiro e mais dinheiro. Exatamente. Aonde Germano tá colocando dinheiro da Rede Aurora? A Aurora tá bombando.
Não, tem alguma coisa certa que verdade. não tá. Tem alguma coisa errada que não tá certa, como diz nosso presidente. Então vamos lá. Quem tava lá hoje, uma figura de expressão no Estado, que hoje ocupa um cargo no governo do Estado, Quintanilha, ouça bem, hein? O cara é secretário de transporte do governo do Estado do Rio de Janeiro. Quem é o governador? Cláudio Castro. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Então ele, teoricamente, tem acima dele Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro. E Washington Reis é presidente do MDB. E vamos colocar aí que alguns sites já soltaram aí, mas eles não têm a entrevista. Nós conseguimos lá no finalzinho. Ele Germano com um prato de pedreiro, porque teve um almoço lá reservado para as autoridades, inclusive o governador, a Tassiana estava lá. Eles estavam preparados para Germano? Rapaz, repetiram. Eu fiquei constrangido. Não fiquei com vergonha porque eu já conheço. E na hora que eles estavam com o pratão, a hora que o Washington Reis estava saindo pra ir embora. Aí eu falei, levanta. Germano não queria deixar o prato dele. Levanta, vambora. Aí eles conseguiram pegar essa exclusiva aí, que ele fala ali a voz de campo, mas não tem nada a voz de campo. Bastidores da política. Coloca aí, José. Secretário, bem-vindo, boa tarde. Jornal Voz de Campos. Peraí, deixa eu recomeçar. Fala baixo, já tá cortando a reportagem. Deixa eu começar aqui. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Voz de Campos na Rede Aurora. Gostaria de saber, rapidamente, o MDB na eleição do ano que vem para governador aqui do estado pretende apoiar alguém ou montar uma chapa própria com alguém do partido? Isso já é divulgado pela mídia. O MDB vai fazer um bom número de deputados estaduais, deputados federais. Vamos ver com vida própria, chapa própria e a altura do MDB. E quanto ao governo do estado, algum candidato próprio do partido também? Com certeza, teremos candidato. Perfeito. Um nome que é muito veiculado, de que vai se filiar ao MDB no ano que vem, é o atual prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Tem algo nesse sentido? Vladimir, nós estamos conversando e é um grande quadro e eu estou muito confiante na chegada dele no MDB para fortalecer o nosso time. Perfeito. Muito obrigado, secretário. Um abração, meu amigo. Um abraço. Então tá ali o Washington Reis declarando que o MDB vai ter candidatura própria ao governo do estado. Leia-se, não vai apoiar uma suposta candidatura de Rodrigo Bacelar. Nem tampouco uma suposta, que eu vou trazer uma matéria aqui, nem a vaga de Cláudio Castro está garantida. Sabia? Então, avançando um pouco, né? Porque eu acho que deve estar na pauta. Gente, eu não sei qual é a pauta, só sei da pauta na hora aqui mesmo. Tá? Saiu aí alguns blogs, enfim, que Bolsonaro teria oferecido apoio ao Rodrigo em troca de indicar 2 senadores para legenda. Isso. Enfim, que pra mim não faz sentido nenhum. Até porque se Bolsonaro indicar 2 senadores para legenda, não vai indicar Cláudio Castro. Então, mas tá caminhando para isso. Gente, aí o pessoal fala, mas Cláudio Castro é do PL. É só ele trocar de partido. Eu vou colocar, tem um quadro na Rede Globo que se chama Fato ou Fake. Essa matéria dizendo que Bolsonaro vai apoiar a candidatura de Rodrigo Bacelar, os bastidores da política apurou. Essa notícia coloca aí, José, o número 3. Coloca a notícia número 3 aí. O presidente Jair Bolsonaro decidiu apoiar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil, ao governo fluminense no próximo ano. O acordo foi fechado em conversa de Bolsonaro com Bacelar na última sexta-feira, dia 23 de maio. Pelo acerto, Bolsonaro prometeu apoiar o presidente da Alerj, desde que não apareça nada que desabone o deputado até a eleição do próximo ano. Desde que não apareça nada que desabone o deputado até a eleição do próximo ano. Desde que não apareça nada que desabone o deputado
até a eleição do próximo ano. Então tá ali, é fake news. Bolsonaro não apoia Rodrigo Bacelar. Isso foi plantado na mídia. É fake news. Bolsonaro não falou. Provavelmente vai vir um desmentido aí. Bolsonaro não apoia Rodrigo Bacelar. Só deixando claro que eu não acredito que o Bolsonaro não apoie Rodrigo Bacelar porque tá na matéria, mas nesse acordo aí, em meios a esse acordo. Mas eu acredito que Bolsonaro então pode apoiar Rodrigo. Ó, a candidatura de Rodrigo é uma utopia, um sonho impossível. Agora vou mostrar pra vocês que nem a de Cláudio Castro está consolidada. Coloca aí, José, o número 8. Número 8. Vaga de Castro, coloca aí. Não, número 8. Vaga de Cláudio Castro. Número 8, Josiel. Número 8, isso aí, Carlos Jordi. O Carlos Jordi é deputado, né? Sim, federal. Ele falou numa entrevista que ele seria candidato a senador. A pessoa que estava entrevistando ele falou: mas como que você vai ser candidato a senador? Só tem 2 vagas. Uma é de Flávio Bolsonaro e a outra não seria de Cláudio Castro. Você falou: não tem nada disso. E outra, Bolsonaro nem gosta de Cláudio Castro. Coloca aí a matéria. Coloca o vídeo, assista aqui. Quem quiser ler a matéria completa, tá lá no Campus 360. Coloca aí o vídeo aí. Não é Edmar que tá falando, não. A eleição como deputado federal. Então, tenho conversado muito com o presidente Bolsonaro, com o presidente Valdemar, sobre a possibilidade de eu vir candidato ao Senado. Porque nós... Mas existe vaga no PL para candidatura ao Senado? Com certeza. Você tem a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, que também ele próprio senador, e tem a candidatura do governador Cláudio Castro, e me parece que Flávio Bolsonaro defende essa candidatura. A única candidatura certa hoje no Senado, no PL, é de Flávio Bolsonaro. Cláudio Castro não tem candidatura certa, porque nem o presidente Bolsonaro é satisfeito com a candidatura dele, porque ele sabe que quem está por trás de Cláudio Castro é Alexandre de Moraes. Ele já falou isso para mim, que o STF, o Alexandre de Moraes, é favorável à candidatura dele, porque na visão dos ministros do Supremo, a eleição de 2026, a pauta para o Senado vai ser impeachment do STF. E eles são amigos. Então ninguém, nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Valdemar, tem isso como um martelo batido. O Alexandre de Moraes está trabalhando, conversando com governadores, e isso não sou eu que estou falando, porque inclusive já foi amplamente divulgado pela imprensa, pelo próprio Jornal Globo. Ele tem conversado com governadores para convencê-los a concorrerem ao Senado para que Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não tenha maioria no Senado. Isso é uma sacanagem, né? Não dá para a gente perder uma vaga como essa. E eu digo sempre, eu não tenho vaidade. Eu acho que, enquanto deputado, eu trabalho muito pela população, trabalho muito pelo meu estado, trabalho muito pelo meu eleitor. Mas eu, como senador, eu posso fazer muito mais, porque eu sou cobrado muitas vezes. Às vezes o cidadão que não entende de política fala assim: mas o que vocês estão fazendo? Vocês só estão fazendo discurso, querendo que a gente tenha alguma reação ao Supremo. Só que não tem meios de ação. Os meios de ação que nós temos é contra o presidente da República, fazer o processo de impeachment do presidente da República. Quem é que pode fazer alguma coisa contra o Senado, contra o STF? São os senadores. E hoje esse mecanismo se tornou obsoleto, porque nós temos poucos senadores lá que têm coragem de enfrentar essa ditadura do judiciário que está acontecendo. Então nós temos que ter maioria para, inclusive, ter o presidente do Senado e, de uma vez por todas, colocar um fim nessa tirania que vem acontecendo, sobretudo de um homem que não teve um voto sequer e acha que manda no país, que é Alexandre de Moraes. Quer dizer que o senhor pretende ser senador da República, pretende se candidatar para fazer esse enfrentamento? Eu estou trabalhando para isso, conversando com o presidente Bolsonaro e... Conversou já com o senador Flávio também sobre isso? Conversei com o senador Flávio, meu irmão. Flávio, eu estou com os Bolsonaro desde 2014. Eu fui eleito... Quem quiser ouvir na íntegra o vídeo, tá lá na página Campus 360. Ali, resumindo, Carlos Jordi diz que a candidatura de Cláudio Castro está sendo alavancada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Existe um pepino que Cláudio Castro, Eduardo e Rodrigo Bacelar estão enfrentando, que é um processo de cassação dos fantasmas da CEPERJ, que está lá no Superior Tribunal Eleitoral. E vai ser julgado. E se eles forem condenados, se for julgado pelas provas, eles vão ser condenados. Se for julgado de forma política, eles podem ser absolvidos. Agora ele diz claramente: Bolsonaro não tem simpatia por Cláudio Castro.
Quintanilha, você sabe quem é Cláudio Castro? Governador do estado do Rio de Janeiro. Mas você sabe quem é ele? Não, demais. Que não, exemplo que é ele? Não foi uma pergunta fugindo, não. A qualidade é esse, governador do estado do Rio de Janeiro. A gente já sabe a qualidade que o governador do estado do Rio de Janeiro Então vamos lá, a qualidade de Cláudio Castro, esse homem no Senado. O estado do Rio de Janeiro só é gente ruim, não existe. A população do Rio está anestesiada. Ela já aceitou a falência da política. Ela já está anestesiada, porque votar em um homem desse para ser governador, Cláudio Castro ganhar em primeiro turno, para mim isso é o fim do mundo. É o fim dos tempos. Mas o outro candidato era Marcelo Freixo. Poderia ser o capeta. Era melhor do que Cláudio Castro. Olha aí, vocês têm dúvida quem é Cláudio Castro? Coloca aí, José. Quem é Cláudio Castro? Só vocês pesquisar no Google. Coloca, Gisão, número 7. Quem é Cláudio Castro? Quer saber quem é o Cláudio Castro? Pesquisa no Google. Cláudio Castro mochila. Câmeras de segurança do shopping Downtown mostram o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunindo com o empresário Flávio Chadu. Um delator afirmou aos investigadores que no encontro, Cláudio Castro recebeu mais de R$100 mil em propina. Aquela imagem dele lá no escritório, então, foi isso é de 20 mil. Bora pesquisar no Google. E aí, como que a população do Rio vai votar? Que nós vamos olhar aqui a pesquisa, a popularidade de Cláudio Castro. Ele está sendo considerado hoje o pior governador do estado de todo o Brasil. Como sempre acontece com todos os governadores do Rio de Janeiro. A pior avaliação de governador hoje é do governador do estado do Rio, Cláudio Castro. Um homem que foi flagrado, teoricamente, no pagar propina. Vocês vão votar nesse homem para senador? Bolsonaro vai apoiar esse homem? Bolsonaro vai apoiar Rodrigo Bacelar? Se Bolsonaro ousasse fazer isso, era o fim dele. É a mesma coisa de dar um tiro na cabeça. Que direita é essa? Eu não faço parte dessa direita. Então, Dilma, vamos lá. Vamos só para ser breve aqui. Bolsonaro não tem um controle do partido. O controle do partido é de Valdemar da Costa Neto. Aquele mesmo, já foi preso. Mas ele já falou. Ali o Jordi fala que Valdemar da Costa Neto também, o projeto deles é fazer maioria no Senado para poder começar a fazer o impeachment dos ministros do Supremo. Então, mas pelo projeto de Valdemar da Costa Neto, se vai ser Carlos Jordi, se vai ser Cláudio Castro, não importa. O que importa é que seja eleito pelo partido dele. O partido dele ganha, mas, enfim, mais senadores, mais verba. Mas aí tem um projeto maior por trás disso, que é o quê? Valdemar da Costa Neto tá pensando em projeto político, nada. Valdemar da Costa Neto só dá um Google, gente. Tem esse projeto da direita de formar, de eleger maioria para poder fazer o que o Senado atual não tem coragem de impeachment Flávio Dino. Flávio Dino não tem condições morais para ser ministro do STF. Alexandre de Moraes não tem condições de ser ministro. Os dois já eram para ter sido impeachmentados. Tá bom, Dilma, mas vamos lá. Valdemar da Costa Neto não tem ideologia nenhuma. Valdemar da Costa Neto foi preso no Brasil com o garotinho. Tem nada a ver. Impeachment de ministro foi impeachment, presidente nenhum. O próprio Flávio Bolsonaro nunca assinou alguma CPI contra os ministros. Enfim, até o próprio Bolsonaro é mentira contra impeachment. Enfim, nada... Não é impeachment, não. Não, uma CPI, qualquer coisa. O Flávio Bolsonaro nunca fez nada que desagradasse ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro era aquele que dizia: eu não preciso de Supremo. Quando ganhou a primeira operação que teve, surgiu o nome dele, foi lá, recorreu ao Supremo lá, dizia, enfim. É mais do mesmo, senador, nada diferente. Sobre o PL. O PL não tem controle exatamente de Flávio Bolsonaro, Bolsonaro, a vaga de Bolsonaro. Enfim,
Cláudio Castro não tem vaga no PL. Vai para outro partido, tem vaga. Acabou, tá resolvido. Mas se ele for para outro partido, ele vai ficar caracterizado que a direita, que já está claro, vai ficar mais claro ainda que ele não tem apoio da direita. Tudo bem, Edmar, mas ele não tá pensando em apoio de direita. Rodrigo Bacelar não tá pensando em apoio de direita. Eles estão pensando no apoio da máquina pública, governo do Estado. Vamos dizer que Cláudio Castro consiga a vaga. Vamos ver como tá a disputa pelo Senado. Coloca aí, José, o número 5. Pesquisa Paraná Pesquisa. Coloca a pesquisa aí. Matéria lá. Flávio Bolsonaro dispara. E a disputa no Senado, porque esse ano vão eleger 2 senadores, a disputa está pela segunda vaga. Isso hoje. A primeira vaga, teoricamente, já está decidida para Flávio Bolsonaro e a segunda está sendo disputada entre Cláudio Castro, Benedita da Silva e, pasmem, Clarissa Garotinho. Clarissa Garotinho está no páreo, hein? A mais recente pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nessa semana, revela um cenário eletrizante para a disputa pelas 2 vagas do Senado Federal. Com uma liderança consolidada de Flávio Bolsonaro, a corrida segue para a segunda vaga. Se mostra altamente competitiva, reunindo nomes de peso da política fluminense em uma batalha voto a voto. O levantamento foi realizado nos dias 19 e 23 de maio, quer dizer agora, semana. Foram ouvidos 1.680 eleitores em 58 municípios do estado e apresenta uma margem de erro de 2,4 percentuais para mais ou para menos. Apesar de estarmos há mais de um ano ainda do pleito, o retrato atual, que a pesquisa é o retrato atual, já acende alerta e movimenta intensamente os bastidores políticos. A segunda colocada hoje é a ex-governadora, ela foi governadora, Benedita da Silva. Ela aparece com 26% da intenção de votos. E também é ex-senadora. Tem demonstrado capacidade de agregar o eleitorado progressista, mas enfrenta o desafio de consolidar sua candidatura em meio à presença da irmã de Marielle, Aniele Franco, que também é candidata, que embora mais jovem na política, já alcança números expressivos e pode dividir os votos, que são poucos, preciosos, mas pouco, no campo da esquerda. No terceiro lugar aparece Cláudio Castro com 23,4%. Suas chances hoje de conquistar uma vaga no Senado são na prática bastante remotas. Isso se deve, Quintanilha, em parte à sucessão de escândalo que marca sua gestão, à sua péssima administração e ao desgaste profundo junto à opinião pública. Castro carrega uma imagem associada à ineficiência, à corrupção e ao descrédito, o que toma sua candidatura extremamente fragilizada. E mais, sua eventual eleição para o Senado não traria qualquer benefício concreto para o estado do Rio. Na prática, um verdadeiro mochileiro no Senado, sem peso político, sem protagonismo e sem qualquer perspectiva de contribuição efetiva para os interesses fluminenses. Clarissa Garotinho, que hoje está afiliada ao Republicano, alcança 17%. Desempenho que reforça sua força regional e ainda o recal da última votação de 2022, quando ultrapassou 1 milhão de votos para o Senado. A deputada que carrega o peso do sobrenome Garotinho, sem necessariamente utilizado formalmente, se posiciona como uma alternativa competitiva, sobretudo em nichos do interior e em segmentos insatisfeitos com os grandes blocos. Entre os candidatos que aparecem na lanterna tem Pedro Paulo, que é o candidato de Eduardo Paes, com 12,8% das intenções de voto. Na sequência surge Alexandre Molon, com 14,4%, empatado com Aniele Franco, que soma 14,6%. Ambas as candidaturas refletem um eleitorado de centro e centro-esquerda, ainda bastante fragmentado e sem uma liderança unificada no campo progressista. Isolado na liderança, Flávio Bolsonaro hoje, com 38% dos votos,
votos, seu desempenho se mantém estável e robusto, com todos os cenários testados, inclusive naqueles sem a participação de outros nomes da direita. A força de Flávio revela não apenas o peso do bolsonarismo no Rio, mas também uma base eleitoral extremamente fiel, capaz de garantir sua reeleição, praticamente assegurada. O que a pesquisa escancara é que a primeira vaga do Senado já tem dono. A segunda promete ser palco de uma das disputas mais intensas da eleição de 2026 no Estado, com 3 nomes competitivos: Benedita, Cláudio Castro e Carissa Garotinho. A batalha se dará voto a voto, dependente da capacidade de articulações das alianças, cada um construir, sobretudo, da habilidade de conquistar os mais de 15% de eleitores que se dizem indecisos ou que declaram votar branco, nulo ou ninguém. A corrida está aberta, Quintanilha. E se os números de Flávio parecem inabaláveis, o mesmo não pode se dizer pela briga no segundo lugar, que promete uma campanha marcada por reviravoltas, traições, acordo de últimas horas e possivelmente surpresas que podem redefinir completamente o cenário eleitoral fluminense nos próximos meses. E aí, Quintanilha? Senado, Cláudio Castro, Benedita, e a briga lá embaixo que eles estão brigando lá, mas estão pontuando. Geralmente, Senado, um desponta. E esse, como vai ter 2, então tem Flávio e vai ficar brigando por uma ali. Quem tá despontando ali é Benedita em segundo, Castro em terceiro, Clarissa em quarto. E lá embaixo, na faixa dos 12%, 14%, Pedro Paulo, Molon e Aniele Franco, que é irmã da falecida Marielle Franco. Bom, só falando antes de Cláudio Castro aqui, só pra vocês verem, né? Tem uma reportagem aqui, que eu entrei rápido no Google aqui, ó. Flávio Bolsonaro perde as senadoras. Deixa eu ver o nome aqui. Senadora Selma Arruda e Soraya Tronic retiraram a assinatura do pedido da CPI da Lava Toga. Ou seja, não é que ele pediu pra assinar, ele pediu pra retirar. Ele tinha assinado e pediu pra retirar. Não, ele não assinou. Elas tinham assinado e pediu pra retirar. Do partido dele. PL. Até então, no partido, acho que era o PSL. Mas estão no PL agora. Uma foi caçada por uma tecnicalidade que ela não se descomputabilizou antes do... Enfim. Mas ele pediu para elas não retirarem a assinatura. Ele não assinou e pediu para elas retirarem a assinatura. Ele pediu. Enquanto os bolsonaristas estavam querendo a CPI da Lava Toga. Ou seja, o grupo político... CPI da Lava Toga. Até então, a época, Lava Toga. Ou seja, os bolsonaristas estavam querendo uma coisa e o Flávio Bolsonaro estava pedindo para as pessoas fazerem outra. Então, esse é o Flávio Bolsonaro que está aí liderando as pesquisas. Benedita, eu acho que não cresce nas pesquisas, pelo contrário. Clarissa também eu acho que não cresce. Acho que ela só teve aquela votação expressiva pro senador porque estava colado com o bolsonarismo. Eu acho que agora outras personagens políticos estão mais ligados ao Bolsonaro. Ela tem uma grande proximidade com o Bolsonaro. Inclusive na campanha em que Bolsonaro foi derrotado, ela entrou de corpo e alma na campanha de Bolsonaro. Tudo bem, mas eu acho que se o Carlos Jorginho entrar nessa disputa, eu acho que o Carlos Jorginho tem mais identidade com o bolsonarismo que a Clarissa. Então. Agora vamos, Josiel, para pesquisa para o governo do Estado. Pesquisa pro governo do Estado. Tá a mesma coisa. Eduardo Paes se despontando lá em cima e a briga cá embaixo pelo quem vai ser governador. Quando coloca o nome de Rodrigo, ele pontua. Pontua com 14, vamos lá. Vamos ver só os índices ali. Coloca ali, sobe. Eduardo Paes. Quantos pontos que Eduardo Paes pontua na pesquisa? Eduardo Paes hoje tem... Enquanto isso, Cláudio Castro Amarga é despreocupante. Olha lá, são 49. Olha a desaprovação do governo Cláudio Castro. 49% de desaprovação. Agora sobe lá pra gente ver como que tá o cenário do Paraná pesquisa. Desce. Ali não tá mostrando não quanto que tá pontuando. Só desce. Não. A mais recente pesquisa, Paes tem 57% das intenções de voto. No cenário estimulado. Quer dizer, coloca lá Eduardo Paes, coloca Rodrigo Bacelar, coloca o nome de outros candidatos. Eu acho que até o Washington Reis aparece. E mostrando ali a força de Eduardo Paes.
Aqui, aí não tem a matéria completa do Instituto Paraná. Mas tem lá no da Folha. Coloque o da Folha da Manhã, Aloysio Barbosa, acho que ponto final, ele colocou lá. Procura aí. Enquanto isso, vamos ver mais uma denúncia. Você sabia que o vice-governador Thiago Pampolha, ele é de uma família bastarda? Muita grana? Não. Então, ele tem uma rede de postos de gasolina no Rio de Janeiro com mais de 200 postos de gasolina. E você sabe pra quem que ele vende? Não. Vice-governador, agora conselheiro do Tribunal de Contas. Você sabe pra quem que os postos de gasolina dele fornecem? Deixa eu adivinhar. Tribunal de Contas? Não, Tribunal de Contas ainda não. Ainda não. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Thiago Pampolha, dono de uma rede de postos de gasolinas, fornece combustível pro governo do Estado do Rio. Coloca aí, José, o número 9. Só pode ser sacanagem. Número 9, José. Obrigada pelas informações. Rafa, agora direto ao Rio de Janeiro. 3 postos de combustível ligados ao novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio mantêm vínculos relacionados às finanças estaduais. O Daniel Henrique vai explicar essa história pra gente. Boa tarde, Daniel. É isso, pessoal. Boa tarde para vocês e para os nossos ouvintes. O agora ex-vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, ele é dono dos estabelecimentos que constam na rede credenciada de postos para abastecer os veículos de pelo menos 11 secretarias e órgãos vinculados ao Estado. Os pagamentos eles são realizados de forma quinzenal e a empresa contratada pelo Estado e que repassa os valores aos postos de combustível. Os preços praticados pelos estabelecimentos seguem o valor médio de revenda da gasolina divulgado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo. Na última segunda-feira, o então vice-governador Thiago Pampolha, ele foi indicado pelo governador Cláudio Castro para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado depois da aposentadoria de José Maurício Nolasco. E aí, nos dias seguintes, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou essa indicação. Uma das responsabilidades do TCE é fiscalizar justamente a gestão dos recursos públicos e a análise das contas de governos, secretarias e órgãos estaduais. Mas a relação de Pampolha com os postos de combustível chama a atenção, principalmente de especialistas na área do direito administrativo. A gente vai ouvir agora o advogado e mestre em direito público, Gilmar Brunísio. Ele afirma que o abastecimento de veículos do Estado em postos de combustível que são do Thiago Pampolha representa uma violação ao princípio da moralidade. Vamos ouvir. Essa fiscalização é feita a cada ato concreto. Se você fizer uma contratação emergencial como dispensa de licitação, se baseando no estado de calamidade financeira, essa contratação sofrerá com o controle. E sem reconhecimento desse estado pela LERJ, é como se fosse nula. Mas geralmente os prefeitos não se aproveitam e só suspendem as obrigações que eles não querem cumprir. Na verdade, é uma jogada, uma conduta extrema política. Bom, em nota, o governo do Estado disse que não realiza credenciamento direto de postos de combustível e nem define quais estabelecimentos podem ser utilizados pelos veículos oficiais. Segundo o governo, a licitação para a escolha da empresa que fornece o Vale Combustível seguiu de forma transparente e que a empresa oferece uma rede própria de postos credenciados. Procurado novamente ao ser questionado se vai pedir a exclusão dos postos de combustível que pertencem ao Thiago Pampolha da lista de credenciados da empresa contratada, o Estado disse que não tem competência legal para interferir nessa rede. Já o atual conselheiro do TCE, Thiago Pampolha, disse que os postos ligados a ele não fazem parte de um credenciamento específico para abastecer a frota do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas que órgãos públicos e empresas privadas utilizam administradores de cartões de abastecimento para controlar o consumo de combustível de suas frotas. A gente aguarda, claro, um posicionamento do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado, pessoal. Então tá aí, a gente vai encerrar agora com a matéria lá do Aloysio Abreu Barbosa, excelente jornalista. Você sabe que cometeu um equívoco, meu amigo Thiago Rangel, cometeu uma gafe na entrevista. Deixa eu colocar aqui a gafe de Thiago primeiro. Coloca aí a gafe do meu amigo Thiago. Eu nem falei com ele ainda. Vou mandar pra ele falar: rapaz, aonde você tava com a cabeça, rapaz? Olha que vexame, hein? Olha que vexame, presidente. Olha que vexame, presidente. Coloca pra gente aí, José. Thiago Rangel, que foi entrevistado do Folha no Ar. Olha o que ele fez. Olha... Ele nervoso, certamente. Coloca aí, José. Eu não vou nem falar. Vou deixar ele falar. Baixa o vídeo aí e coloca. Rapaz, Thiago Rangel, na hora que você for dar uma entrevista, calma. E se você tiver dúvida de alguma coisa, não fala. Quando a gente vai dar uma entrevista, se a gente tem dúvida, não fala sobre aquele assunto. Não precisa falar. Agora, se você tiver certeza, você entra naquele assunto. Ele entrou num assunto ali que não precisava entrar e... Tô curioso pra ver. É uma coisa... Não é nada... É grave pra Luizinho, tadinho. Agora... Ficou feio. Vamos ver. Coloca aí, José. Deputado Thiago Rangel, meu amigo, vai despontar aí como uma opção de prefeito em 2028. 2026 ele vai pleitear aí o retorno à LERJ. Coloca aí, meu amigo Thiago Rangel, na Folha no Ar.
há muitos anos, desde sua mãe, desde 78, né? Veio com sua mãe, falecida Diva, né? Diva não é falecida, graças a Deus, né? Ai, desculpa. Deus. Ele matou a mãe de Luizinho, tadinho. Vida longa pra senhora, dona Diva. Ele matou a mulher na entrevista. Falecida, Diva. Não, minha mãe tá viva, graças a Deus. Vamos colocar a matéria aí do... Foi só pra gente brincar. Matéria do Aloysio Abreu Barbosa, porque a minha produção não colocou os índices lá. Vamos lá. Cenário, ali tem cenário. Primeiro cenário. Cenário estimulado. O que é cenário estimulado? É quando o entrevistador, ele apresenta nomes. Ó, em tal candidato, você vota em quem? E ali apresentou Flávio Bolsonaro, Benedita da Silva. Ali é Senado? Não, eu não quero Senado, rapaz. Eu quero pro governo do Estado. Isso eu já falei. Governo do Estado. Eu mandei essa, então eu mandei do Senado, não é essa não. É governo do Estado. Governo do Estado. Essa daí nós já comentamos, essa aí tinha lá na matéria. Governo do Estado, governo do Estado, governo do Estado. Tá aqui, ó. Vou mandar pra você aí. Governo do Estado. Quem são os candidatos e o índice deles. Pra ficar na live gravada aí. Nós vamos baixar ali, vamos mostrar pra vocês e vamos encerrar nossa live. Hoje, nós falamos da estrada do ceramista, que é uma covardia que o governo do Estado vem fazendo com o município de Campos. O pessoal fala que o governo do Estado ajudou Campos? Ajudou. O pessoal fala que o governo de Rosinha e Garotinho não fez nada por Campos. Acabamos de descobrir que a estrada do ceramista foi idealizada, realizada no governo Rosinha e Garotinho. Coloca lá, Josiel. Coloca na tela aí pra gente encerrar. Pesquisa estimulada para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Colocando ali na disputa Eduardo Paes, Rodrigo Bacelar, Tarcísio Mota e Ítalo Marcellini. Ali não coloca o Washington Reis. Se colocar o Washington Reis ali, ele pontua mais do que o Rodrigo Bacelar. Vamos ver como estava na anterior e como está agora. Na pesquisa anterior, Eduardo Paes tinha 48,9%. Agora, Eduardo Paes tem 57%. Tá isolado. Tarcísio Mota tinha 8,7%. Agora Tarcísio Mota tem 8,3%. Rodrigo Bacelar tinha 8,2%. Agora tem 10,4%. Subiu ali 2,2%. Deve estar na margem de erro. 2,4 a mais de erro. Então ali a subida de Rodrigo Bacelar subiu dentro da margem de erro. A de Eduardo Paes não, foi uma subida concreta. 48,7 para 48,9, 49 para 57, subiu ali 8%. Então bem acima da margem de erro. E Ítalo Marcellini, que eu nunca ouvi falar, ele tinha 1,6, caiu para 1%. Sobe aí pra gente ver agora sem cenário estimulado, vai. Não tem? Então tem lá embaixo lá, sem ser estimulado. Vamos lá. É aqui? Não. Na pesquisa espontânea. Não. Aonde tá que não é espontânea? Que tá praticamente bolado. Não. Aí ele não colocou que não tem espontânea. Aonde não tem a espontânea, ele colocou aqui na pontuação dele aqui, ó. Ó, Bacelar cresceu 2,2. Tá. Ó. Na espontânea mesmo, que não é estimular. Onde tá espontânea? Na pesquisa espontânea, o que o eleitor diz da própria cabeça em quem votará, revelando a sua intenção de voto, Paes de 57% cai para 7,6%. Acima da margem de erro, ele liderou sobre Tarcísio com 0,4%. E Bacelar com 0,3%. Só 0,3% dos eleitores lembram que existe Rodrigo Bacelar para votar.
E 80,3, quando chega pro eleitor, quando chega pro entrevistado e pergunta quem você vai votar para governador do estado na bucha ali, na lata, sem dar nome, 80,3% dos entrevistados não sabe em quem votar. Tira aí. Então, a disputa para 2026, Quintanilha, está aberta. O que você acha? Bom, Edmar, eu acho que ali o Tarcísio Mota ele não vem a governador por um simples fato. Hoje os partidos eles estão dando muita atenção para a eleição de deputado federal. O que aquilo tá aparecendo lá em cima? O que tá no ar é aqui, né? Tá. Eles dão muita atenção para deputado federal, porque é dali que vem a verba deles. Isso, e também esse Tarcísio é puxador de voto. Muito puxador de voto. Eles já perderam muito com o Freixo. O Freixo mudou de partido, então já perdeu um grande puxador de voto. Então, se o Tarcísio vir governador, ele não está em deputado federal. Esquerda para governador do estado é quase impossível, né? Missão impossível. Exatamente. Então, esses votos aí de Tarcísio, eu de maneira nenhuma vejo eles migrando para um Rodrigo Bacelar da vida. Agora, eu vejo eles migrando para Eduardo Paes. Uma pergunta que eu faço pra você. Você acha que o Rodrigo Bacelar vai ser candidato a governador? Sim. Você acha que ele vai ficar sem mandato? Se ele vai ficar sem mandato, aí vai depender se ele vai ganhar ou não a eleição. Mas vamos lá, vamos especular que ele não vai ganhar. No cenário que tá ali... Que ele vai assumir o risco. Você acha que ele vai assumir o risco? Eu acho que sim, porque o grande salto para um político é sair do legislativo para o executivo. Eu sei, mas você acha que ele vai correr esse risco? Acho. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, firmes e fortes na apuração da eleição de 2026 para dizer, falei com você, Quintanilha, que Rodrigo iria tentar uma vaga à reeleição na Alerj, ficar quietinho lá, que lá ele domina. Tá, mas é no sentido de... Vamos lá, tem que haver o sentido. Dele querer ou dele mesmo desistir. Não vão concorrer porque eu preciso de uma cadeira. Mandato, exatamente. É nesse sentido que você tá falando. Então... Nos dois sentidos. Dele não ter a vaga... E se ele tiver a vaga, ele não vai vir. Uma coisa é ele querer e não darem a vaga pra ele, uma costura. Ou ele mesmo por si só desistir. Não vou concorrer porque eu posso perder. Hoje ele quer... Hoje ele teria uma vaga, só que o cenário que vai aparecer ele vai continuar querendo, mas as pesquisas vão mostrar que ele não tem chance e ele não vai ter a vaga para vir candidato pela União Brasil. Eu continuo com a minha opinião. Então tá bom, nós vamos estar aqui pra gente poder ver se Cláudio Castro pro Senado, essa dupla que tanto mal fez pro estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, se essa dupla, se elas vão se consolidar mesmo, Cláudio Castro senador, Rodrigo Bacelar governador, que ele vai sentar na cadeira de governador é fato. Mas você sabe, na eleição, eu vou falar pra você aqui, eu fui pesquisar. Eu não sabia que Rosinha tinha dado uma coça em Benedita sentada na cadeira de governador, hein? Pessoal fala, cadeira, a máquina é forte. A máquina, ela é forte. Coloca aí, José, na tela pra gente ver essa imagem aqui, pra gente encerrar a live. Rosinha, garotinha, anunciou. Sim. Pra ser candidata a presidente. Quem assumiu? Benedita assumiu, acho que foi de abril até outubro. Mas aí tem alguns contextos aí, né? Porque Benedita, quando assume, ela rompe com o garotinho, mas ela começa a descumprir uns acordos que já estavam. Mas ela era governadora. É como o Rodrigo vai sentar lá. Sim, Edmar, Quem tem a máquina, quem tem a caneta e que tem a chave da máquina, que liga a máquina, é o governador. Rodrigo sentando na cadeira de governador, ele já tem, mas ele vai ter de direito a máquina do estado. Sim. Vamos mostrar ali, depois você encerra, coloca lá. Amplia aí e coloca lá em cima pra você ver. Eu não sabia que Rosinha, que nunca teve mandato, até então nunca tinha tido mandato. Olha a coça que Rosinha deu na governadora Benedita da Silva, hein? Rosinha foi eleita em 2002. Em primeiro turno, seu Quintanilha. Em primeiro turno,
contra uma mulher sentada na cadeira de governo, como o Rodrigo quer sentar. Eles acham que sentar na cadeira de governador já tá reeleito. Então tá lá. Rosinha Garotinho foi eleita em 2002 com 4.101.423 votos. Benedita da Silva, governadora, perdeu com a metade, menos da metade dos votos. 1.954.379 votos. Isso aí não foi uma derrota, isso foi uma vergonha. Tira. Tá, tudo bem, Edmar. Vamos lá. Pra gente encerrar. Vamos lá, vamos botar. Garotinho sai pra concorrer a presidente, tava tudo arranjado ali. Garotinho tinha um vamos botar já queria Rosinha como candidata, enfim, e era pra Benedita concordar com isso, enfim. Só que Benedita, quando senta lá, ela começa a romper os acordos porque ela queria ser candidata. Isso, e ela foi. Tudo bem. Só que Garotinho era muito popular na época, tanto é que Garotinho fez a votação expressiva pra presidente. Ou seja, Garotinho... Ele foi o terceiro colocado. Então, ou seja, Garotinho fazendo a campanha pra presidente, ele tava também fazendo a campanha pra governador do estado com a mulher dele, com a esposa dele, que tinha o sobrenome dele. E Benedita da Silva, Edmar, convenhamos que Benedita não tem muita habilidade política. Ela já foi senadora. Vice-governadora. Não foi senadora. Foi senadora. Que eu me lembro. Benedita já foi senadora. Tudo bem. Mas senadora, hoje ela é deputada, né? Bolsonaro foi presidente, não tem nenhuma habilidade política. Então isso não quer dizer nada. Mas tem voto. Tem voto. Pra ser mas não senador, quer dizer. Eu sei, concordo. E agora ela quer disputar com a senadora. Mas aí que tá. Ela não teve voto pra ganhar de Rosinha, que nunca demonstrou nada na vida pública. Ou seja, Benedita Você não quer dizer tem. Que ela é insossa. Não é que ela é insossa, ela não tem habilidade política. E comparar Benedita a Rodrigo Bacelar é comparado e vir. Rodrigo Bacelar hoje, ele tem uma habilidade enorme politicamente. Mas não tô dizendo que ele é bom político, eu tô dizendo que ele tem habilidade. Não dá voto. A habilidade política ele tem, realmente, dentro da LERJ. Sim. Ele comanda. Mas voto é na cidade. É na pedra. Exatamente. É nos bairros. Exatamente. Qual é o trato? Rodrigo, qual é o trato que o Rodrigo tem com o eleitor? Vamos lá. Presta atenção. Tá, tudo bem. Deixa eu só provar um ponto. Rodrigo Maia foi presidente da Câmara de Deputados. Insosso. Era campeão de voto? Nunca foi. Sempre na estica. Nunca foi. Eduardo Cunha, presidente articulador da Câmara de Deputados, controlava... Perdeu para deputado em São Paulo. Tá. Sempre se elegeu bem? Não. Exatamente. Esse é o ponto. O cara que tem habilidade política, não necessariamente ele tem voto. Mas uma vez no cargo lá, ele se articula. Como você não tem voto e você quer ser governador? Então, Edmar, aí que tá os âmbitos da política. Você pode ser um grande articulador e conseguir esses votos. Mas ele não vai conseguir, não. Deus é mais e o Estado do Rio não merece. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Edmar. Boa noite a todo o programa. Hoje tá tão bom que até facada em vereador nós tivemos que cortar da pauta. Aí foi bom você lembrar. Tem um tema aí que está sendo levantado, aí está sendo investigado, que o vereador Paulo Coté fez uma notícia crime, que ele recebeu uma facada e está se apurando que não tá batendo a versão do vereador Paulo Coté com os fatos. Se ficar realmente caracterizado que ele mentiu pra autoridade policial, vai dar ruim pra ele. Se ele mentiu, se ele foi na delegacia, forjou um crime que não aconteceu, já fizeram até reconstituição. E um diz uma coisa, o outro diz outra, e o terceiro fala outra coisa. Então, Paulo Coté, eu não te conheço, mas você tá brincando. Se for verdade, se você tá lá, ó, polícia apura contradições em casos de facada envolvendo o vereador Paulo Coté. Se realmente ficar caracterizado que Paulo Coté mentiu para a autoridade policial, ele vai se dar mal. Boa noite, Quintanilha. Boa noite a todos. Boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.